Estado do Conselho, a penúltima edição, antes de partirmos para férias durante o mês de agosto, e tal como prometido na última edição, vamos falar sobre a transferência de competências do Governo para as autarquias na área da educação e noutras, mas sobretudo na área da educação. De resto, foi uma proposta deixada aqui por António Padrão, que vamos analisar nesta edição do Estado do Conselho. António Padrão, Carlos Beja e Vítor Guedes, bem-vindos a mais uma edição. E começo precisamente por António Padrão, que foi quem trouxe este tema na semana passada, que já foi, de alguma forma, ainda que superficialmente, aqui debatido. Quero então começar o que é que, entretanto, já refletiu sobre este assunto. E o que é uma proposta, trata-se de uma proposta, de uma ideia, e de que forma é que esta proposta ir avante poderá influenciar, no caso concreto, o Conselho da Figueira da Foz. Trata-se de uma proposta, naturalmente, um estudo, uma experiência que envolve alguns municípios, formatada na base de uma proposta e que seguramente estará em aberto para discussão. Nós sabemos que foi referido também no anterior programa, que diferentes países europeus, quer da Europa do Oeste, quer da Europa do Norte da Europa, são protagonistas de modelos educativos que implicam uma maior autonomia das escolas. E cada vez mais são os países que procedem levam a cabo essa autonomia. Neste caso concreto, digamos que é um dossiê que se abre. É um dossiê que se abre desde o meu ponto de vista, e foi aqui sublinhado também, que o seu efeito descentralizador é particularmente importante, porquanto aproxima bastante mais o cidadão do centro de decisão, e desde esse ponto de vista é naturalmente uma proposta bem-vinda. Esta mesma proposta reparte responsabilidades entre a Administração Central, que continua, obviamente, com as definições da política educativa de âmbito nacional, objetivos, reparte responsabilidades pelas câmaras municipais e reparte responsabilidades pelas escolas ou pelos agrupamentos de escola. O aspecto, sublinhado o aspecto de descentralização, a questão aqui que poderá ser mais polémica é, inevitavelmente, aquela que decorre da gestão do pessoal docente. Nomeadamente a contratação dos professores. Nomeadamente a contratação dos professores pelas escolas ou pelos agrupamentos. Ou pelos municípios. Ou pelos municípios. Depende do nível até que ponto vá este tipo de reforma ou proposta. Colocando de parte a complexidade jurídica que pode estar associada à questão, tendo em conta que a maioria dos professores são funcionários públicos, mas colocando esse aspecto de parte, eu penso que o que se coloca, e que seguramente será mais polémico, será a questão da gestão do pessoal docente. Aliás, a proposta apenas contém a contratação dos mesmos numa lógica municipal para projetos de incidência local. Projetos pormenorizados com incidência local. Mas não deixa de ser um princípio. Não deixa de ser um princípio numa perspectiva de ir mais longe neste processo de autonomia, ou melhor, de descentralização e, consequentemente... Consequências para a Figueira. Presumo que serão as mesmas para qualquer outro concelho do país. Mas a Figueira da Foz, nos últimos 17 anos, perdeu cerca de 50% do seu parque escolar. Eu pergunto-lhe, Dr. Carlos, com esta proposta, o Governo está a descentralizar ou está a tentar transferir para as autarquias o ónus da decisão política e os consequentes prejuízos políticos de uma decisão destas, por exemplo, de fechar uma escola? Eu penso que as duas coisas em simultâneo, elas não são antagónicas. Por um lado, alijar responsabilidades do ponto de vista político e do ponto de vista do ónus de quem fecha, tem que fechar obrigatoriamente algumas estruturas escolares, mas por outro lado, como é evidente, passando também para os conselhos, há uma responsabilidade
enfim, nesta ideia da descentralização. Resta saber, já abordámos isso a semana passada, é se estas responsabilidades são acompanhadas pelos respectivos meios necessários para uma intervenção municipal. Aliás, a este propósito, penso que é interessante recordar, ao longo destas décadas de poder municipal, que, enfim, que é um bocadinho, eu penso que as câmaras, e o caso da Figueira não é um caso idêntico a tantos outros municípios, que é a história daquilo que fomos e a realidade daquilo que queremos ser. E a história daquilo que fomos, em 1964, 65, quem se lembra, era de que havia na Figueira, por exemplo, muitos caminhos rurais, havia a necessidade de saneamento básico, havia a necessidade de abastecimento de água. Havia todo um conjunto de valências e de infraestruturas que não estavam, que não existiam, por isso, não estavam aos serviços dos cidadãos, por não existirem. Portanto, eu penso que isto é global no país. O grande esforço dos municípios, ao longo de muitas décadas, foi dotar os respectivos municípios desse conjunto de infraestruturas. Eu penso que estamos a chegar à altura de passar para uma nova fase. O país está relativamente bem dotado, pelo menos em relação ao que era. É evidente que ainda há muito a fazer, mas em relação ao que era, está bem dotado. Mas agora, quer na área da educação, quer na área social, quer na área da saúde, se calhar há a necessidade de uma intervenção mais forte dos municípios. Isto é, um novo paradigma de atuação dos municípios, que já se nota, onde a educação é um dos vetores. E a mim não me repugna nada que nas escolas haja projetos de escola de incidência local. Bem pelo contrário, eu acho que é muito estimulante que na área, por exemplo, da Figueira da Foz, haja projetos que estejam ligados ao mar, que estejam ligados à especificidade da Figueira da Foz, e onde o município tenha uma intervenção, o município, os pais, os encarregados de educação e os professores tenham uma intervenção nessa matéria, como certamente no Conselho do Interior haverá alguns projetos com a especificidade própria de quem vive junto à floresta ou à biotecnologia florestal. Penso que é importante, de facto, e não penso que não vem mal nenhum ao mundo, bem pelo contrário, acho que é uma boa intervenção. Resta saber, e mais uma vez repito, esta ideia é se os meios vão ficar à disposição dos municípios. Dr. Carlos Beja tocou aqui num assunto e tem que ver precisamente com esta descentralização, poder enriquecer o conhecimento dos locais através, por exemplo, da história do Conselho, da geografia, porque sabemos que a maioria das pessoas do Conselho da Figueira da Foz, sobretudo os jovens, não sabe quantas freguesias tem o Conselho, nunca se deslocou em todas as freguesias, provavelmente nem é uma parte das freguesias, e desconhece muito da sua história, da sua geografia e das suas potencialidades naturais. Esta municipalização do ensino parcial, claro, que o Estado continua a assegurar os conteúdos programáticos, pode vir a beneficiar os conselhos e as próprias escolas. Sem dúvida. Aliás, é só nesta vertente que eu vejo utilidade deste projeto, desta especificidade de cada local para criar projetos portanto, também de índice local. Porque se não, do meu ponto de vista, tudo tem que ser perspectivado em região. Não, porque nós temos uma dimensão pequena, somos um país muito pequeno. Portanto, não podemos estar a criar... Há países mais pequenos que têm a regionalização, têm regiões autónomas. Certo, mas uma coisa é perspectivar a educação e designadamente com os conteúdos educacionais a um nível regional. E então há aqui um conteúdo que é comum não só a uma cidade, não só a uma escola, mas sim a uma pluralidade de municípios, portanto, mas tudo numa lógica regional e de interesses comuns e cruzados, portanto, ou complementares. E pode-se criar aqui energias de que aproveitem precisamente a todos integrados nesta zona ou nesta região, ou neste projeto de conteúdo mais local, mas é muito mais restrito e de interesse mais concilido. E aí a perspectiva, obviamente, tem que haver uma certa autonomia para
para, inclusivamente, a contratação dos agentes que vão transmitir este tipo de conhecimentos. Mas daqui, transpor isto para a lógica do António Padrão de transpor isto para um nível mais nacional, designadamente na tal contratação dos professores, do meu ponto de vista, não faz muito sentido. Ou melhor, essa é a lógica do governo, que é uma proposta que o governo tem em cima da mesa. Mas aí é para aligeirar, se for é para aligeirar responsabilidades, seguramente, e para retirar sobre si o ónus dos sindicatos também, as negociações isso é muito importante. Com os sindicatos. Doutor António Padrão, a última ronda sobre este assunto. Não teme que, concretizar-se esta proposta do Governo, ou seja, a municipalização do ensino, e recorde-se que as câmaras também já gerem o pago escolar do primeiro ciclo e do pré-escolar. Mas a generalização desta gestão, estendendo ao secundário, não teme, perguntava eu, que as câmaras, os executivos, possam vir a ter a tentação de politizar a educação também, ou seja, não fechar uma escola ali ainda que haja poucos alunos para não perderem votos naquela freguesia, ou abri-la claro porque tem mais eleitores. Os efeitos das reformas podem ser, em certo sentido, podem ter enfim, alguma dimensão mais perversa, ou seja, que não é uma consequência direta daquilo que é o eixo fundamental da reforma. E nesse sentido admito que possa haver, como noutras situações, esse efeito menos desejado. De todos os modos, temos de ser um pouco realistas nesse sentido. O Vítor sublinhava que se devia pensar em região, tudo bem, mas nós vimos que a reforma do sistema administrativo e da organização administrativa do país foi tenue, frágil e, enfim, identificamos os muros com que se defrontou. Enfim, tocou a nível das freguesias, extinção ou fusão de algumas freguesias e não conseguiram mais além. E porventura não conseguiram ir mais além refere-se aos conselhos? Sim, refiro-me aos conselhos. Portanto, essa lógica regional está aparentemente distante. É distante de fazer alguma coisa que necessariamente terá que ser por via da descentralização. Mas, enfim, esta lógica de acantonamento em conselhos, esta lógica administrativa, é bastante limitativa. É bastante limitativa no que diz respeito a pensar uma zona como região. Se bem que seria naturalmente desejável. Mas é difícil os partidos, sobretudo os partidos, enfim, com mais peso eleitoral, chegarem a acordo relativamente a esse objetivo. Não será necessariamente, desde o ponto de vista objetivo comum aos dois partidos, e, portanto, a postura reformista não deve parar por aí. Repara, a questão que o Vítor escolheu também, da contratação de professores. Hoje a escola, e tal como vejo o ensino, eu vejo o ensino hoje, não sei se o facto de ser pai e menos informado no que diz respeito à lógica intrínseca do ensino, mas parece um treino para exames. Vejo o ensino nos seus aspectos competitivos de um treino para exames. E não numa lógica centrada no aluno. Não o vejo tanto. Pelo menos, posso estar equivocado, mas é a imagem que o ensino me transmite como cidadão e como pai. Mas eu queria referir o seguinte, queria referir que este tema é particularmente interessante, mas coloca novos e interessantes problemas. Podemos pensar assim, quando falamos no conceito de escola competitiva, normalmente, seja uma entidade, seja uma empresa, aquilo que pode, o fator valor acrescentado, mais efeitos que vai causar, será necessariamente a qualificação dos recursos humanos. Ou seja, eu sou responsável por uma escola, uma escola que se pretende competitiva, o aspecto mais fundamental é ter a liberdade para recrutar os meus próprios colaboradores.
sob pena de nos responsabilizar dos resultados dos mesmos. Ou seja, se eu dirijo uma empresa ou uma escola e não posso escolher a equipa e não posso escolher os meus colaboradores, como é que posso ser avaliado? Carlos, veja, perguntei a António Padrão se queria haver uma tentação de partidos políticos na gestão do parque escolar. E pergunto-lhe se, isto sempre no campo das hipóteses, se esta proposta for avante e se forem as autarquias que vierem a gerir todo o parque escolar, se não haverá também a tentação ideológica de criar os conteúdos pedagógicos que as câmaras podem criar. Não. Olha, eu gostaria de dizer uma coisa: os políticos, mesmo os locais, não são operosos. Essa gente se entende todos, porque senão, qualquer dia, enfim, ninguém quer desempenhar funções de política autárquica ou outra, pelos vistos. Porque durante muitos anos a contratação dos professores foi dos conselhos de gestão. Esta é que é a verdade. Nunca ninguém perguntou se os organismos que estavam à frente da escola eram da cor política A, B ou C. Nem ninguém perguntou se partidarizavam ou não, ou que sindicato pertenciam. Esta é que é a realidade. As atividades extracurriculares. Quantos anos? E, portanto, eu acho que essa questão não se coloca. Mas não deixa de ser curioso e um paradoxo, que é o mesmo ministro que acaba com a área projeto, que era aquela em que os miúdos e os professores desenvolviam temas muitas vezes ligados ao conselho onde estavam, fosse a todos os níveis, fosse nas artes, na literatura, no jornalismo, nas ciências, e houve muitas e boas áreas de projeto nas escolas da Figueira da Foz, relacionadas com a vida do seu município, é o mesmo ministro que vem tentar introduzir agora esta especificidade das escolas. Não deixa de ser curioso, apenas para registro de memória futura, mas eu entendo que não vejo nenhum perigo nesta matéria. Bem pelo contrário. Eu penso que quanto mais aproximarmos os municípios e a decisão política dos municípios da escola, tanto melhor. Porque, em boa verdade, os dirigentes autárquicos municipais, os políticos municipais, são os nossos representantes à frente do Conselho. Pode gostar ou não deles, mas são. Isso. E se não cumprirem o seu mandato com rigor, com transparência, com seriedade, nas eleições seguintes ou subsequentes, são afastados. E, portanto, esta proximidade é importante. A escola deve ser uma comunidade de alunos, de professores, de encarregados de educação e uma comunidade dos municípios. Ora, como é que os municípios se fazem representar junto a essa comunidade? Através da autarquia. Isto faz sentido. Então, pego precisamente nas suas palavras para concluirmos esta edição. Existe o Conselho Municipal de Educação, mas pouco se sabe sobre o trabalho dele. Não estou contido a insinuar que não trabalha, porque não sabia. Mas acha que é suficiente para toda a comunidade estar representada na gestão da escola? Uma política de educação? Aí tenho que confessar a minha ignorância, porque eu não sei quem compõe o Conselho Local Municipal de Educação. Por isso eu não sei se estão lá representados os pais, os representantes das atividades económicas, parto eu do princípio que estão. Mas também é verdade que isto, julgo que é precursor, ou foi precursor destes conselhos, os conselhos locais de educação, já instituídos, se não me engano, por António Guterres, em que tinha uma componente de aproximar no fundo também a família e os municípios e os locais onde as escolas estavam inseridas da própria escola, e haver aqui uma intervenção, e julgo que essa a lógica, só que depois teve sempre muito limitada nas suas próprias funções. Agora, o que eu acho também é que, contrariamente ao que disse o António Padrão, não é preciso haver regionalização para haver uma especificidade por regiões em algumas vertentes da escola. Porque se nós temos aqui uma região que é marítima, em que tem especificidades próprias, é lógico que o próprio país, porque no fundo da educação tem que haver um tronco comum, tem que haver ainda mais a mais aqui num país como o nosso, eu repito, pequeno, tem que haver um tronco comum.
mas depois pode haver especificidades próprias de cada região. Uma região em que aqui há a vertente do mar em que... Os fatores identitários. Exatamente, não tem que haver regionalização para nada, isso basta os agentes económicos, os agentes municipais, com o próprio Ministério articularem regionalmente o que é de mais e mais interessante para a tal especificidade local. Ficamos por aqui, relativamente a este programa, mas mesmo só para concluir, 30 segundos. Eu não falei no âmbito da regionalização, falei assim, no âmbito da descentralização e, portanto, não na lógica da regionalização. Aqui só um pequeno apontamento. Para o Carlos falou em memória futura, este é de memória recente. O Carlos não deixa de, em cada tema, enfim, ter algum cuidado. Agora referi ao ministro o mesmo ministro que acabou com a área projeto, que eu desconheço a avaliação e os motivos pelos quais, mas não deixou enfim, essa cuidado não deixou. O Presidente, aliás, já nos tinha brindado no último programa, fez-nos recordar. Mas não vamos agora aqui... Não, fez-nos recordar o momento... Com certeza, fez-nos recordar... Enfim, já no programa nos fez sinalizar um momento épico da história portuguesa, nomeadamente a votação do José Sócrates, recordando as obras e as infraestruturas que foram desenvolvidas. Enfim, é um conjunto de pontos que eu chego a tenho que também sublinhar, então, de modo que eu não pontuo tanto, eu posso pontuar mais alguma coisa. Essa sua tentação de recordar um passado, um determinado passado e alertar para a memória futura. Havia um programa de televisão há muitos anos que era o Recordar é Viver. Eu não quero dizer isso, mas acho que é de justiça também realçar o que se fez de bem e criticar o que se fez de mal. Eu recordo, por exemplo, os conselhos municipais, agora referi o engenheiro António Guterres, como o professor, o homem que introduziu a paixão pela educação e os conselhos municipais de educação, como aliás também os conselhos municipais da área social e, portanto, no momento em que, enfim, todos, alguns de nós desejam o engenheiro António Guterres ingressa ao país para altas funções, é salutar ouvir aqui um elogio tão franco e mais forte ao engenheiro António Guterres e não deixo de agradecer essa referência. Eu fiz a referência ao engenheiro António Guterres, mas não o saudosismo de que ele regresse. Nós regressamos daqui a uma semana para mais uma edição do Estado do Conselho com Vítor Guedes, Carlos Beja e António Padrão na Figueira TV.